Hello, babies! Tudo bom com vocês? Um lindo dia para vocês, uma linda noite, independente de que horário você está vendo esse vídeo, né? Nessa pandemia, vamos continuar nossas aulas. O saber, o aprender é sempre importante, né? Colocar nossa mente ocupada. E se é para ocupar a mente, vamos ocupar com os estudos. E nada melhor do que começar com matemática. Maravilhosa matemática. Ai, tia Lili, eu não gosto de matemática. Você vai amar a matemática. A matemática, ela não é difícil. Só que ela é uma disciplina cheia de regrinhas. E são essas regrinhas que às vezes são trabalhosas, mas vale a pena. Porque quando a gente domina a matemática, o resto é besteira. Hoje nós vamos ver expressão numérica. Só que essa expressão numérica, nós vamos ter nela a adição, subtração e a multiplicação, certo? Então, para que eu possa resolver a expressão numérica com essas três cálculos, né? Com essas três ideias de conta, eu preciso seguir as regras, porque a expressão numérica ela não é uma continha comum, não é. Ela tem regras só dela mesma. Para eu poder resolver bem uma expressão numérica, eu preciso seguir algumas regrinhas básicas. Você vai aprender logo, logo. Olha aqui comigo. Primeiro, eu vou efetuar todas as continhas de multiplicação que aparecerem na minha expressão numérica. Lembrando sempre de uma dica que a tia Lili sempre dá, que é uma conta por cada vez, certo? E logo depois que eu resolver todas as contas de multiplicar, uma de cada vez, eu vou resolvendo a adição e a subtração, dentre elas duas, exatamente quem vier primeiro. Uma coisa que a gente precisa entender é que não somos nós que decidimos qual a conta resolver, é a regra. Então, olha só, primeira regra e muito importante, eu resolvo todas as multiplicações. Segunda regra, adição e subtração, entre elas duas, exatamente quem vier primeiro. Terceira regra, muito importante, uma continha por cada vez. A expressão numérica ela vai ter um formato de uma pirâmide de cabeça para baixo. Olha só, coloquei aqui um exemplo para que vocês possam visualizar o que eu estou falando. O exemplo 1, ela é uma expressão numérica simples, não tem barreiras. E o que seriam essas barreiras? Vou dizer. Essas barreiras são os sinais que nós chamamos de sinais de associação, certo? São as chaves, os parênteses e os colchetes. Se você observar, dentro desse exemplo que eu coloquei aqui, não tem nenhum deles. Então, por isso que eu chamo de uma expressão numérica simples. Esses números que estão de vermelho, eles são o resultado dos meus cálculos. Se você prestar bastante atenção, tão simples, né? Mas a gente precisa ter atenção mesmo, tá, gente? É resolvido uma continha para cada linha. E o resto da expressão numérica que eu não mexer, eu repito. Combinado? Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Que nessa linha aqui, ó, onde o mouse está passando por cima, 32, 14, eu resolvi a minha última conta de multiplicar. Veja só, tá vendo? Pronto. Esse 4 vezes 5, esse contexto aqui, essa continha de expressão numérica, é a minha última multiplicação. Na linha de baixo, ó, perceba, eu só vou ter números com adição e subtração, certo? Então, agora eu vou resolver exatamente quem vier primeiro. Já resolvi todas as multiplicações e agora eu vou resolver adições e subtrações exatamente quem vier primeiro. Beleza? Show de bola? E resolvo uma continha de cada vez, repetindo sempre o restante da expressão numérica até a última conta. Eu costumo dizer que a expressão numérica ela é fácil, mas ela é trabalhosa, mas é necessário seguir as regras. Já esse outro cálculo que eu coloquei aqui, ó, aqui em cima, ele tem chaves, colchete e parênteses. Só que não é nessa ordem aqui que você vai resolver as continhas não, tá ok?
Você vai resolver nessa ordem aqui que eu coloquei para você, ó. Primeiro, as continhas que estiverem dentro dos parênteses. Resolvi todas, uma de cada vez, seguindo aquela regrinha lá. Primeiro as multiplicações, depois adições e subtrações delas duas, quem aparecer primeiro, certo? Depois que eu resolvi todas as contas do parêntese, eu vou agora eliminar os meus colchetes. Está aqui, ó, o número 2. 2 por ser a segunda opção, tá? Os colchetes, certo? E vou seguir aquelas regrinhas de antes. Multiplicações, adições e subtrações, quem vier primeiro delas duas, tá? Dentro dos colchetes, resolvo uma conta de cada vez. E depois que eu tiver eliminado parênteses e os colchetes, eu vou para as chaves, que é o meu número 3 aqui, ó. Olha as chaves como é legal, né? Ai, tia Lili, eu não consigo fazer essas chaves. Treina que dá certo. Eu treinei bastante para poder dar certo. Então, olha só. Tá vendo as chaves? Ela será a última a resolver das barreiras, dos sinais de associação. Porque pode haver expressões numéricas que ainda pode ter contas fora dessas barreiras. Essas contas sempre serão as últimas, certo? Quando a expressão numérica tiver barreiras, parênteses, colchetes e chaves, primeiro eu resolvo os que tiver dentro do parêntese, depois o que tiver dentro dos colchetes e por último o que tiver dentro das chaves. Eliminei os meus sinais de associação, que são essas barreiras, vou para os números que estiverem fora dela. Beleza? Seguindo sempre aquelas regras anteriores ao mesmo tempo, tá? Olha só o exemplo. Esse aqui, se você prestar atenção aqui, eu coloquei também os resultados de vídeo para facilitar a visualização da gente, tá certo? Então, esse exemplo 2 é o exemplo da expressão numérica usando as barreiras. Resolvi os parênteses, resolvi os colchetes, resolvi as chaves, uma conta de cada vez. Perceba que as chaves vêm até aqui embaixo, ó, porque eu resolvi uma conta de cada vez, certo? Toda a expressão numérica que eu não resolver, eu repito, tá? Não é conta armada. Eu posso fazer o meu cálculo aqui na lateral, separadinho numa folhinha de papel, no borrão, mas eu preciso colocar nesse formato. Isso é para expressão numérica. Essas regras, ela é chique. É só para expressão numérica, tá? Tá certo? Beleza? Vamos avançar então. Oxi, acabou. Viu como é fácil? Viu como dá certo? E o bom é que você pode repetir esse vídeo várias vezes se você quiser e assim achar necessário. Dá um like, se inscreve no canal e segue a gente. Bons estudos e hello, babies!